Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do Fotógrafo Rubro-Negro e estou fazendo esse vídeo aí para conversar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês sobre as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, fica aí até o final e vamos que vamos. Olha só, o Flamengo renovou o contrato ou assinou, o primeiro contrato com uma joia da base do Flamengo, tá? É o seguinte, ó. Flamengo assina primeiro contrato profissional com joia e estipula multa de 650 milhões. Vamos lá. Nesta semana, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional do atacante Pedro Ferreira, destaque da base rubro-negra. A joia de 16 anos firmou vínculo com o Mengão válido por 3 anos, até o meio de 2028. E agora tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 648 milhões na cotação atual, tá? Pedrinho, como é conhecido, teve boas atuações durante a disputa da Copa Rio Sub-16, com 4 gols em 8 jogos. A média de 1 gol a cada 2 jogos rendeu espaço para o garoto no ninho no elenco Sub-17, já nesta temporada. Ele disputou 11 partidas com a categoria de cima, sendo 5 como titular e tem 2 gols. Então, uma joia do ninho aí sendo bem valorizada e já uma multa altíssima estipulada, né? E também tem o seguinte, ó, de letargia à agressividade. Flamengo acelera na janela e pode gastar 300 milhões em reforços. Vamos lá para a matéria, que é o seguinte. Os primeiros 10 dias do Flamengo na janela de transferências haviam sido letárgicos, muito distantes da promessa de agilidade vinda da gestão Luiz Eduardo Batista, o BAP, até então criticada com justiça. Porém, nesta semana, o rubro-negro saiu da inércia e foi às compras com agressividade para encorpar o elenco no momento mais crítico da temporada. Após o meia espanhol Saúl, anunciado ontem e apresentado na manhã de hoje, será apresentado hoje às 10, né? Ou já foi apresentado, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? O clube avança nas contratações do também meia Jorge Carrascal, do lateral direito Emerson Royal e do atacante Samuel Lino. E ainda pode ter mais. Então vamos lá, olha só, um de cada vez. Saúl chegou sem custos de transferências após acertar a rescisão com o Atlético de Madrid. Porém, se realmente fechar com os outros 3 jogadores, o Flamengo estará desembolsando cerca de 300 milhões de reais. Dinheiro em caixa não falta, já que o clube faturou 150 milhões em premiações na Copa do Mundo de Clubes e ainda negociou algumas peças, como os meias Gerson, que foi 160 milhões, e Carlos Alcaraz, 96 milhões fixos. A saída do lateral direito Wesley para a Roma, da Itália, pelo mesmo valor do Coringa, mais 30 milhões de bônus, também é iminente, tá? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, o elenco mostrou carência com chegada da maratona de jogos a cada 3, 4 dias. Além das necessidades conhecidas por pontas esquerdas e um meia criativo, o rubro-negro perdeu peças e viu tantas outras se machucarem. Foram 8 desfalques na vitória sobre o Bragantino na quarta-feira, por exemplo. O departamento de futebol, liderado por José Boto, decidiu enfim abrir os cofres. Contratado por BAP para buscar soluções diferentes no mercado, mais baseadas em scouting, o português empacava e teve conversas expostas publicamente, o que elevou a pressão interna. A contratação do atacante irlandês B.K. Johnston, do West Brom, eu acho que é isso, da segunda divisão da Inglaterra, foi vetada pelo presidente
e necessitou de reunião privada entre os dois para acertar os rumos. São escolhas que você tem que fazer. Ele pode ser ótimo atleta e profissional, mas para as necessidades do Flamengo nesse momento, na minha opinião, não era o ideal. Disse o Bap a uma entrevista à Flamengo TV, né, agora. Espero que esta janela do meio do ano seja mais agressiva do que foi no início do ano, completou o mandatário rubro-negro, né? Então, teve uma mudança de rota aí o Flamengo passou a ser agressivo com o Boto no mercado e agora tem muita coisa boa acontecendo. O caso do Carrascal, né? Que é uma novela que se arrasta desde o Mundial, mas o Dinamo Moscou está cada vez mais próximo de liberá-lo. O empresário Rodrigo Lopes confirmou ontem à imprensa russa que está tudo certo, com um negócio de 12 milhões de euros, cerca de 77,3 milhões de reais, e disse esperar que o anúncio oficial seja feito dentro de alguns dias. Resta apenas uma questão de documentos e o clube europeu fechar com um substituto, que deve ser Rubens, do Atlético Mineiro. Tem uma questão aí também, porque os clubes da Rússia estão com algumas dificuldades de movimentação financeira por conta da guerra lá. Então tem essa imposição, tá difícil de mexerem com dinheiro lá. Então o Flamengo pode fazer o pagamento do Rubens direto para o Atlético Mineiro, tá? E o Rubens ir para lá e o Flamengo só faz a diferença do que seria o total do Carrascal pro Dínamo, e aí eles vão liberar o Carrascal. Pelo que eu estou entendendo é isso, mais ou menos, tá? Que aí o clube russo não precisa pagar ao Atlético Mineiro pelo Rubens, tá? E também é o seguinte, ó, o cenário totalmente diferente das negociações resolvidas nessa semana. Saúl, por exemplo, tinha passagens compradas para se apresentar ao Transpor da Turquia. Só que a transferência colapsou e o Flamengo entrou em ação e convenceu o meia a rescindir com o Atlético. Na terça, ele desembarcou no Rio e na quarta foi anunciado, tá? Também havia especial pressa na lateral direita, pois a venda de Wesley está em compasso de espera. O nome de Royal, que pertence ao Milan, surgiu na quarta e a negociação guardou uma semelhança com a de Saúl. O brasileiro estava quase acertado com outro time turco, o Besiktas, mas o Flamengo atravessou. Assim pagará 9 milhões de euros aos italianos e o jogador deve chegar no fim de semana, galera. Então, Flamengo agindo e também sendo bem agressivo no mercado aí de contratações. E tem mais, olha só. Ontem a bola da vez virou Samuel Lino, outro nome do Atlético de Madrid, e o principal alvo para solucionar o problema na ponta esquerda. O jornalista italiano Marco Giordano, da rádio CRC, revelou que o atacante pode chegar em negociação de até 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, o que seria o maior da história do futebol brasileiro, tá? E o Flamengo engatou no mercado mudando seus alvos e agora aproveita boas oportunidades para sanar suas urgências. Ao mesmo tempo, muitos nomes vêm surgindo na imprensa internacional. Enquanto Boto cresceu as aspirações, outros que entraram no radar foram os do atacante angolano Nzola, não sei como se pronuncia, tá? Que pertence ao Lens, da França, e do meio italiano Nicolo Zaniolo, tá? Do Galatasaray da Turquia. Mas isso ainda é como especulações, né? Nada certo. Então, galera, essas são as notícias que eu queria falar agora de manhã para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, comenta, que é muito importante também, valeu? Se inscreve aqui no canal quem ainda não for inscrito ou inscrita, e nos links abaixo
Então, oportunidades para você conhecer a minha loja do Fotógrafo Rubro-Negro, que é em parceria com a Reserva. São camisas e estampas maneiríssimas, tá? Para você poder fazer até presente agora aí do Dia dos Pais. E também o link para você participar do Clube de Vantagens da Action Live, que é R$ 9,90 por mês, e toda semana tem sorteio, ó, de manto sagrado, ou a camisa do time que você escolher, ou seleção, tá? Eu ganhei dia 2 de junho e já tenho a minha aqui, ó, modelo 2025, preto e vermelha, ganhei lá na Action Live, então vale a pena pra caramba. Valeu, galera, um abraço a todos aí, tchau, tchau, bate no peito e grita Mengo, valeu!